Olá pessoal, meu nome é Camila, eu vou falar um pouco hoje com vocês na nossa segunda aula o que é o acidente no trabalho. Dando continuidade com o que a gente teve no começo da nossa primeira aula, a gente teve um pouco de introdução do que é a segurança no trabalho, quais são os objetivos da segurança, por que investir, quais são os meios de investir, quais são as normas que regem a parte de segurança no trabalho, e a gente vai falar um pouquinho de acidentes no trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho dos conceitos, tanto dos conceitos prevencionistas quanto dos conceitos legais na lei do que seria o acidente no trabalho. Bom, falando no conceito legal, o acidente no trabalho é tudo aquilo que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com o colaborador assegurado, onde provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução, tanto permanente ou temporária, da capacidade do trabalho. Bom, o conceito legal é que todo colaborador assegurado pela CLT, ele já entra nessas normas de todo meio de acidente do trabalho, em exercício do trabalho, ele já está protegido por esta norma, tá? Então, o conceito legal seria essa forma. Já o conceito prevencionistas, ele diz assim: são todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial de causar ferimentos em alguém ou algum tipo de perda, tanto à empresa quanto ao colaborador ou ambos ao mesmo tempo, tá? As duas falam da mesma coisa, mas de modo diferente, mas elas agem no mesmo modo. O acidente no trabalho é tudo aquilo que interrompe o trabalho, tem perdas ou redução tanto do colaborador ou perdas na parte da empresa, tá? Doença profissional. Acidente do trabalho não é só o acidente em si, o acidente gerado em função do trabalho. As doenças profissionais e as doenças do trabalho, elas também entram como um acidente do trabalho, tá? Doença profissional. De acordo com o artigo 20, o inciso 1 da Lei de 8.213, de 91, a doença profissional é o quê? Ela pode ser entendida como produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e determinada na atividade constante respectiva relação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. Um exemplo, um trabalhador que trabalha com solda, ou seja, um soldador que tem catarata, poderá ser comprovada a doença profissional dispensando qualquer tipo de nexo causal. O que quer dizer? Doença profissional é tudo que é adquirida em exercício em função do seu trabalho. Neste caso, o camarada é um soldador, teve catarata em função do seu exercício, em função do seu trabalho, sem precisar do nexo causal, que quer dizer a comprovação de que ele adquiriu em função do seu exercício, ele pode sim ser já considerado que ele teve uma doença profissional, ou seja, uma doença que ele adquiriu em função do exercício a qual ele trabalha. Diferentemente um pouco que a gente tem da doença do trabalho, que quer dizer o quê? Ela se diferencia em que ponto? Ela resulta em condições especiais que o trabalho é exercido. O que quer dizer? Doença do trabalho, você não adquire em função do teu trabalho. Um exemplo, surdez em um local extremamente ruidoso. Para você ter a surdez, você tem que comprovar que você adquiriu a surdez no seu local de trabalho, ou seja, através do nexo causal, através da comprovação, através de estudos, através de laudos, que você adquiriu aquela determinada doença no seu trabalho. Um outro exemplo mais comum, LER. Se você tem LER, para você falar que você adquiriu LER em função do seu trabalho, você tem que ter a comprovação, o estudo realizado em cima da sua atividade, que é o nexo causal, para você mostrar que você adquiriu uma doença em função do teu trabalho, certo? Então, eles já se enquadram na doença do trabalho, aquilo que você
pode adquirir em função do seu trabalho, porém com um nexo causal, diferente da doença profissional que você não precisaria ter a comprovação do nexo causal. Alguns tipos de causas de acidentes que ocorrem. Ela pode ocorrer por vários meios, tá? Um desses meios é os atos inseguros. O que é o ato inseguro? Tudo aquilo relacionado à falha humana, são os acidentes relacionados a alguma falha humana, algum meio que a própria pessoa ela se colocou em risco em determinada situação. Então, nisso a gente fala que teve um acidente por conta de alguns atos inseguros com relação àquela pessoa. Outra causa de acidente, as condições inseguras, diferentemente do ato inseguro que a própria pessoa se colocou em risco naquela situação, as condições inseguras elas são relacionadas ao tipo de atividade ao qual você exerce. Exemplo, bombeiro. No exercício do trabalho do bombeiro é um ato, já são condições inseguras que ele trabalha, que nessas condições pode haver algum acidente que possa prejudicar a sua integridade física. Então, com relação ao teu trabalho, você pode ter condições que prejudicam a sua integridade física. Fator pessoal de insegurança também é outra causa, quer dizer o quê? Relativo ao comportamento humano, ou seja, a própria pessoa ela não chega bem no trabalho, então ela acaba provocando ou tendo algum acidente no trabalho em consequência daquele dia para ela não estar bem. Então é algo também que a gente tem que estar sempre atento, ou seja, a gente viu algumas causas que podem causar o acidente do trabalho e a gente viu também que o acidente do trabalho não está relacionado somente aos acidentes em si, tem as doenças tanto profissionais quanto as doenças do trabalho que a gente viu a diferença entre elas, que também entram como acidentes do trabalho, tá? Bom, nossa aula então fica por aqui, a gente falou um pouco dos acidentes do trabalho, o que é, quais são os conceitos legais, os conceitos prevencionistas, o que é a diferença entre doença profissional e doença do trabalho e um pouco das causas de que podem ocorrer acidente no trabalho, independente da área a qual aquela pessoa está atuando, tá? Então a nossa aula acaba ficando por aqui.